em Levítico, capítulo número 9. Como eu falei anteriormente, é óbvio que a pregação da manhã ela teve começo, meio e fim, como eu espero em Deus que tenha essa da noite, e eu comentei isso também pela manhã. Mas na verdade elas se encaixam, uma de certa maneira completa a outra. E pela manhã eu falava isso, que eu começaria a pregar de manhã e terminaria com a graça de Deus agora à noite. Então o ideal é que vocês que não estavam pela manhã, né, que a coberta falou mais forte no coração de muita gente, assistam depois, ou lá no Facebook da igreja, ou posteriormente eu vou subir para o meu canal. Então vocês assistam lá para que vocês tenham uma ideia do todo, né, da mensagem. E quem estava de manhã foi bênção, amados, amém? Amém? E a gente tem crido nisso daí, e a gente vai dar continuidade. Capítulo 9 de Levítico, a partir do versículo de número 22. E aí a gente vai entrar em alguns versículos também do capítulo 10. Então, capítulo 9 de Levítico, a partir do verso de número 22. Podemos? Amém. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou. E desceu a ver feito a oferta pelo pecado, e o holocausto, e as ofertas pacíficas. Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo irrompeu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então irrompeu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Moisés chamou a Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: chegai, tirai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Senhor, a tua palavra vida, meu desejo, meu clamor é que ela seja ministrada segundo a direção do teu Espírito, segundo a fidelidade da sua própria palavra. Que eu não venha de maneira nenhuma, Senhor, falsificar a sua palavra. Que de maneira nenhuma o meu coração se incline para fora daquilo, Senhor Deus, que é desejo do Senhor. Que o Senhor possa me usar com graça e misericórdia, mas com poder e autoridade do Espírito Santo. E que as vidas sejam alcançadas, e um povo diferente seja levantado, segundo o seu chamado, o seu propósito, segundo aquilo que necessita São Mateus. Eu peço que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amados, de manhã eu dava umas explicações sobre o tabernáculo, sobre a tenda da consagração, e eu explicava o significado de alguns utensílios, eu explicava como era formado o tabernáculo, onde o tabernáculo se encontrava, e não tem como repetir tudo isso uma vez mais, mas algumas coisas eu vou ter que fazê-los lembrar, e aqueles que não estavam presentes, né, vão escutar. Quando Deus ordenou lá em Êxodo 25, dizendo que era necessário, ou ele queria habitar no meio do seu povo, ele mandou que construísse uma tenda, construísse um tabernáculo, e esse tabernáculo ele tinha que ser móvel, porque o povo estava caminhando em direção a Canaã, em direção à terra prometida. E aí Deus deu todas as diretrizes, deu todas as especificidades que teria que ter no tabernáculo, falando de cor. Quando você vai estudar de maneira mais profunda o tabernáculo,
digamos assim, o tabernáculo ele vai se tornando mais nobre, de fora para dentro. Ele começa com pele de texugo, depois pele de cordeiro, depois pele de ovelha, depois ele vai ter um linho fino, e esse linho fino branco, onde lá no Santo dos Santos, principalmente lá no lugar santíssimo, vai ter desenhado nele serafins, e nesse lugar vai se encontrar a arca. Deus foi dando a metragem, Deus foi dando tudo, e foi dizendo como que se deveria oferecer holocaustos, sacrifícios ali. E aí do lado de fora, que era um lugar onde todos podiam chegar, tinha um altar do sacrifício. E esse altar do sacrifício é onde se oferecia as suas ofertas. E se a gente for ler Levítico de 1 até aqui, até o capítulo 9, mas também mais adiante vai ter mais detalhes, vai dizer cada sacrifício a que se representava. Tinha o sacrifício da expiação, tinha o sacrifício de ações de graça, tinha o sacrifício que era individual, tinha os sacrifícios que eram dos sacerdotes. Então é especificado cada sacrifício para cada pecado, cada erro cometido, para cada tipo de santificação que se buscava. E aí cada um desses vai ter dentro de si um grupo de animais, rolinhas, vai ter carneiro, vai ter touro, e por aí vai, dependendo daquilo que se queria buscar da face de Deus, dependendo do pecado cometido e de quem tivesse cometido tal pecado, porque havia diferença entre pecado e pecado para oferecer sacrifício, mas também de posição, como os sacerdotes, eles tinham uma posição diferente, e os sacrifícios deles também eram diferentes. E nesse lugar se acendia fogo, e é esse fogo que, se a gente lesse o capítulo 9 todo de Levítico, vai ver que é a inauguração desse lugar. E aí quando Arão oferece os sacrifícios por ele, pelo povo, oferece ofertas agradáveis por ele, pelo povo, holocaustos por ele e pelo povo, é sempre por ele e pelo povo. E aí depois que ele faz tudo que Deus havia ordenado através de Moisés, desce fogo e queima esse local. É esse fogo que Deus havia dito, e nós cantamos aqui de Levítico 6:12, que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Lá Deus está vindo dizendo o que ia acontecer, como deveria ser, e aqui no capítulo 9 isso acontece. E esse lugar, o fogo, depois que Deus derrama do fogo, esse lugar ele não se apaga mais. E esse fogo é esse mesmo fogo que depois que você sai dali do pátio, onde ficava o altar do sacrifício, você passava antes pelo lugar para se lavar. Repito, eu falei tudo isso com ela, não vou repetir, mas é que eu entrava num lugar chamado santo. Esse lugar santo, o sacerdote só que podia chegar, o sacerdote e o sumo sacerdote, o povo já não podia, o povo só podia ali do lado de fora. E nesse lugar santo é onde estava a menorá, onde estava a mesa da propiciação, onde os pães ficavam. Eu aproveito para fazer uma correção de uma informação errada que eu dei pela manhã. Eu tinha dito que esses pães, que eram 12 pães que se representavam as 12 tribos, eles eram trocados todos os dias. Perdão, eles não eram trocados todos os dias, eles eram trocados todos os sábados. Mas nesse lugar também tinha o lugar do sacrifício, de oferecer incenso, não o sacrifício de mais matar qualquer cordeiro, qualquer novilho, era o lugar do incenso, onde se queimava incenso. E os sacerdotes, todos os dias, eles entravam ali pela manhã e entravam ali à noite, porque eles tinham que estar renovando a queima dos incensos, e o desejo era que aquele lugar ele ficasse cheiroso, ele tivesse vários tipos de aromas. E é esse lugar de incenso que, quando você vai ler em Apocalipse 8, do 1 ao 3, se eu não me engano, vai estar dizendo lá que as nossas orações chegam diante do Senhor como incenso. Vai dizer que o anjo aparece diante do Senhor em Apocalipse, e vai dizer que tem um incenso, e esse incenso ele traz a oração do povo de Deus,
a igreja do Senhor. Essa oração que muitas das vezes o pessoal peca, ora a Deus dizendo: Senhor, que a minha oração chegue diante do Senhor como aroma suave às suas narinas, é fazendo referência a esse lugar santo, onde o sumo sacerdote, de manhã e à noite, chegava para queimar incenso, para que isso chegasse agradável diante do Senhor. E nesse lugar, o fogo que era usado para poder queimar esse incenso era o mesmo fogo que era esse fogo sagrado. Onde estava esse fogo sagrado? O fogo que Deus derramou nesse momento aqui, depois que Arão cumpre tudo que Deus havia mandado. O fogo desce e queima, e esse fogo era buscado aqui e levado para dentro para queimar o incenso, que era fogo sagrado, que era o fogo que Deus havia ordenado. E aí eu não vou chegar no lugar santíssimo, porque isso eu falei pela manhã, porque hoje o meu desejo é outro. Esse fogo, chamado de fogo sagrado, fogo santo, que foi o fogo que desceu do Senhor, eu quero falar primeiro sobre eles. Há, para muitos de nós, uma tentativa de achar que nós que vamos fazer, ou nós que vamos alcançar fogo para que Deus se manifeste. A gente precisa entender que o fogo é de cima para baixo, ele não é de baixo para cima. A gente só encontra o fogo de Deus, como é todo esse significado que, repito, gente, falei pela manhã, quando Deus derrama esse fogo depois de haver sacrifício. Só há fogo de Deus depois de haver cruz. Vou dar um exemplo. O fogo que vai dizer a palavra de Deus que eram repartidas línguas como de fogo, não era fogo, era como de fogo, que representava o derramado do Espírito, a glória de Deus. Vai dizer que isso acontece em Atos 2, depois de ter havido sacrifício de Jesus na cruz do madeiro, depois do povo reconhecer que Jesus é o Senhor, depois do povo ficar 10 dias em oração contínua, e Deus derrama da glória dele. Depois que acontece o sacrifício, que oferece tudo segundo o que Deus diz, e não segundo o projeto, o desejo do homem, Deus derrama o seu fogo. E aí ele vai falar agora para o ser humano: faça com que esse fogo não se apague. Esse fogo ele tem que permanecer aceso. Nesse lugar do incenso que lembra de manhã, era onde estava a menorá, onde estava o candelabro, que a gente conhece mais, e aquelas luzes acesas, dizendo que essa luz não é para se apagar. Lembra que eu falei de manhã? Que representa a presença do Espírito em nossas vidas. E ali, os 12 pães, eles ficavam na direção dessa luz, que é para dizer que o Espírito que está guiando o povo de Deus. E essas 12 tribos agora se formaram em um povo só de Deus, espalhado nos 4 cantos da terra, que Deus disse pregar o Evangelho a todas as nações. Então agora é só uma igreja, é só um povo, e o Espírito continua a fazer a luz do Senhor brilhar em nossas vidas. Amém, amado? Pelo menos tem que ser. E ele vai dizer que se essa luz não pode, esse fogo não pode se apagar. E aí esse fogo desceu, e lá para dentro lhe se oferecia o incenso, porque, repito, fogo não desce por causa de força humana. O fogo não é o homem que oferece a Deus. Preste atenção no nome de Jesus. Quando passava a se levar o sacerdote o fogo de lá de fora para dentro, é porque ele primeiro recebeu de Deus. Ele só tinha porque ele recebeu de Deus. O homem nenhum fabrica fogo do Senhor se Deus primeiro não der a ele não tem. É Deus quem faz acontecer. A nossa obra é qual? Estar sensível, se negando a si mesmo, estando com o coração quebrantado, para que esse fogo que Deus já derramou através do Espírito Santo, se somos povo de Deus, amém? Fazer com que isso alcance outras vidas. Por isso que
muitas coisas que são feitas dentro da igreja, ou das igrejas, eu sou contra. Quando você encontra alguém não cristão, eu queria apresentar o Fábio que estava aqui, mas o Fábio sumiu, vai embora. A gente encontra pessoas que chegam na casa do Senhor, ou no lugar que a gente se reúne para adorar o Senhor, e a gente fala para essas pessoas que elas podem alcançar um montão de coisas, sem falar para elas que elas precisam se arrepender dos seus maus caminhos, precisam se arrepender dos seus pecados, precisam se converter ao Senhor. E essas pessoas acabam tendo uma ideia de que elas podem somente chegar a Deus, fazerem pedidos a Deus, para fazer solicitações das suas próprias vontades, e não necessariamente elas precisam ter um novo nascimento, uma transformação de vida, uma mudança de mente, para ser chamado de filho e filha do Senhor, a fim de que o fogo de Deus desça sobre a vida dela. E aí a gente vai alimentando pessoas dentro da reunião, mas sem quase nunca experimentar o fogo que desce de Deus como aprovação. Porque preste atenção, o fogo, falando do Espírito Santo, ele aprova, ele purifica, mas ele também consome. Quando desce o fogo, no capítulo 9, vai dizer que ele queima todas as gorduras, tudo que ali está, vai dizendo que Deus aceitou o fogo, o fogo está dizendo que Deus aceitou a oferta oferecida. Então esse é um fogo que agrada a Deus, porque Arão havia cumprido tudo que Deus havia ordenado, segundo Deus usou Moisés para fazer. E esse fogo é levado lá para o incenso. Mas quando isso acontece, Arão, os filhos de Arão, que é Abiú e Nadab, eles eram sacerdotes, eles eram filhos de Arão. Enquanto Arão estava fazendo tudo o que Deus havia ordenado, eles dois, os dois filhos que eram sacerdotes, estavam ajudando o pai, segundo o que o próprio Deus havia dito. Estava tudo indo caminhando direitinho, bonitinho, sacrifício foi feito, Deus recebeu, fogo do céu foi derramado. Deus viu que aquele fogo que foi descido dos céus não foi por forçação humana, mas foi por obediência humana. Escuta, a Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Preste atenção, o que Deus quer de mim e você é obediência. Ontem eu conversava com um amigo que eu já falei dele aqui algumas vezes, o Gelson, e a gente tem uma maneira engraçada de conversar. Às vezes nós ficamos 2, 3 dias sem conversar, e quando começamos a conversar pela manhã, a gente só acaba às vezes depois de meia-noite. E às vezes a gente está conversando e a conversa fica um tempão. Daqui a pouco um some, o outro some, e a gente volta e continua a conversa. E nessa conversa com ele me mandou um esboço de sua pregação, me mandou um vídeo. E eu contei para ele, eu falei, Gelson, isso daqui, eu vivi muito no começo da minha caminhada. Não sei se minha esposa vai lembrar, né, pelo menos da maioria das coisas. Eu já falei um pouco sobre isso aqui na igreja. Eu já fui muito usado em alguns dons de Deus. E aí eu não vou entrar aqui no pormenor, deixa para explicar um outro dia. E quando eu voltei do Peru, da missão, eu venho há 7 anos buscando de Deus coisas que um dia Ele me usou e que eu gostaria que acontecesse de novo. E até hoje, né, não como era, que a gente estava falando dentro de um vídeo, não como era, não aconteceu mais até hoje. E aí ele ainda brincou e falou assim, pô, que silêncio, hein? Aí eu falei, Gelson, o que eu tento me confortar, não estou dizendo que seja Deus, é compreender que houve um tempo que Deus queria fazer assim. E falo para vocês, não estou dizendo que eu tenho convicção total que Deus revelou que é isso, mas é o que a minha caminhada de fé tem me feito entender que Deus me usou num tempo assim. Talvez porque eu precisasse, porque eu vim do mundão, talvez por um outro propósito que Ele tinha na época, e hoje Ele quer me usar
em outras áreas, de outras maneiras. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para dizer que, independentemente de tudo que Deus possa fazer, Deus pode tudo, amém, amados? Nada é impossível para Deus. Todavia, não é porque Ele pode tudo que Ele vai fazer tudo que a gente quer com a gente, da maneira que a gente deseja. E por causa disso, o que compete a mim é obedecer à vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Boa, perfeita e agradável. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo fogo ali estabelecido, a presença de Deus, a aprovação de Deus, foi porque todo mundo obedeceu o que Deus tinha ordenado. Inclusive os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Mas depois que Deus faz isso, porque preste atenção, esse fogo aconteceu do lado de fora, onde tinha o altar do sacrifício. Então todo o povo estava vendo isso. Se tu lembras quando a gente leu lá no finalzinho, vai dizer que todo o povo ali estava, e Arão abençoou o povo, e a glória de Deus se manifestou. E na minha cabeça, e aí eu estou conjecturando, mas se tu mandasses eu apostar, eu apostaria que eu estou certo. Eles dois, Nadab e Abiú, viram isso e falaram: caramba, que legal, quero isso também. Só que a Bíblia vai dizer que eles pegaram dos seus próprios incensos, dos seus próprios utensílios, e ofereceram fogo estranho ao Senhor. E o Senhor não aceitou essa oferta, não aceitou esse incenso, porque não foi segundo a vontade do Senhor, não foi segundo o que o Senhor ordenara. E a Bíblia está dizendo que Deus consumiu os filhos de Arão. Então eu fico pensando que uma coisa é quando eu vivo em obediência à vontade de Deus, mesmo muitas das vezes não a entendendo, mesmo muitas das vezes perguntando: Deus, onde isso vai dar? Mesmo muitas das vezes dizendo: Senhor, é por aí mesmo. Mas se a gente obedece, Deus aceita e manifesta a glória dele. Mas quando a gente quer fazer com as nossas próprias forças, quando a gente quer dar jeitinho, quando a gente quer buscar estratégias humanas, Deus continua reprovando. Pode até ter fogo, gente, mas eu quero te dizer que não é fogo de Deus. Um monte de gritos que a gente vê aí, rodopio que a gente vê aí, um monte de arrepios, porque o homem, ele sabe produzir fogo artificial. Quem aí nunca foi numa reunião de consagração, ou nome que seja, e que tinha se babalu fosse bala macia para lá, se abalacai para cá, eis que te digo, que te falo, e chega, gente caiu, gente levantou, parecendo que o Deus agora é o Deus da capoeira, vai derrubando todo mundo. E quando sai do dia a dia, nada mudou. Não mudou o caráter, não mudou a busca de Deus, não buscou o desejo de querer ser em Deus, mas foi um montão de fogo estranho, um montão de pirotecnia. Meu Deus, quantos cultos hoje que são feitos, que não viraram mais culto a Deus, mas viraram culto ao homem, falando em nome de Deus. Quantas reuniões que nós temos, quando eu digo nós, por favor, estou falando dos cristãos de maneira geral, ou dos crentes pelo menos, que tem que ter jogo de luz, tem que ter uma fumacinha saindo, e é uma fumaça que não é do incenso que chega ao Senhor como oração, é uma fumaça estranha. Tem que ter isso para que a pessoa possa se sentir bem, e no final da levada, aleluia, glória a Deus, pula, saltita, e Deus continua falando: eu não recebo. O grande problema é que a gente acha que Deus que consome acabou e mudou. E eu quero te dizer, com todo respeito e temor, Deus continua o mesmo. De Deus não se
zomba, vai dizer os que Paulo aos Gálatas. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ananias e Safira queriam oferecer fogo estranho. Atos 5. Está todo mundo de livre, espontânea vontade, ninguém fazendo com pressão. E a Bíblia nos ensina, né, que aí onde tiver o teu coração, onde tiver o teu tesouro, estará o teu coração. E o povo tinha um coração em Deus e queria socorrer o outro. Então, dava o que tinha, e a Bíblia vai dizer que ninguém tinha necessidade de nada. Mas de repente aparece Ananias e Safira e fala: eu sou mais malandro, e eu quero ficar bem na vida. Vou usar também dos meus métodos. Vender o terreno. E aí vai lá o primeiro, chega diante de Pedro: olha, eu vendi o terreno por tanto, toma aqui o valor. E Pedro fala: Ananias, você não mentiu a mim, você mentiu ao Espírito. Se tu ficasses com esse terreno, ele era teu, ninguém tinha nada a ver com ele. Se tu ficasses com o dinheiro do terreno que vendeu, ele era teu, ninguém tem nada a ver com isso. Só que porque você vendeu o Espírito, aí se fosse o mestre da capitinga, ele morreu. Aí vem a história e vai contar a mesma história. E Pedro diz: está aí com os homens que levaram o teu marido, e agora vão te levar também. Isso está falando Atos 5. Logo após ter sido derramado o Espírito, se confirmando a palavra do Senhor: ficar em Jerusalém até que do alto será revestido de poder. E quem não lembra de Herodes, que não quis dar glória a Deus? E a Bíblia fala que ele foi consumido por bicho. Está em Atos dos Apóstolos. Só que essas passagens a gente quer pular, a gente não dá muita atenção a ela. A gente acha que não, Deus que fez e não faz mais. Amado, minha amada, Ele pode até não consumir com a frequência que talvez seria a mais provável que acontecesse, mas Ele continua reprovando. E às vezes você não cresce espiritualmente, às vezes você vive vida que nunca consegue desenvolver em alguma área da sua vida. E aqui não tem a ver com Deus castigando, não, tem a ver com Deus apenas não te aprovando, porque Ele continua não recebendo aquilo que você quis fazer com as suas próprias forças. Quando eu comecei a dar o estudo aqui às sextas-feiras, e graças a Deus a gente, enquanto pastor, acha que nunca tem o número que a gente gostaria que tivesse, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz com aqueles que vêm, tem sido um número considerável. Eu falei desde o começo, eu falei: olha, eu não vou usar revista, eu não vou usar métodos, a única coisa que eu vou usar é Bíblia. E tem sido assim, amados, amém? E tem sido bênção, glória a Deus. Falei: só vou usar Bíblia. E aí eu comentei: olha, eu não gosto do discipulado, do nome que queira dar, que vem com a revistinha e diz 7 passos para isso, 5 passos para o discipulado, 20 estratégias para serem como discípulo. Eu não consigo crer nisso. Isso se aprende em qualquer curso. Métodos tu aprendes em qualquer lugar. Tu não precisa nem ser cristão, basta ser crente. Ensinar, tu basta ter nascido com a inclinação, ser um bom orador. Agora, ministrar a palavra de Deus segundo a vontade de Deus, com a graça de Deus, com a unção de Deus, tem que passar pela cruz, tem que se lavar lá no tanque, lá na banheira que eles tinham lá no lavatório, tem que chegar diante do lugar santo e dizer que eu estou debaixo do Espírito, da iluminação, da luz do Espírito, e fazer com que a glória de Deus se manifeste e oferecer incenso agradável ao Senhor. Porque do contrário é religiosidade. Meu Deus, quantas coisas nós criamos nessa caminhada. Tu faças isso que tu vai dar certo. Tu faças isso. Eu quando me converti, eu falei já essa questão uma vez, mas acho que vale a pena repetir.
naquele ensinamento, e aí um dia a gente pode também, mais para frente, falar sobre isso, de que para ser batizado com o Espírito Santo, porque na época me ensinaram que batismo com o Espírito Santo é quando você fala em línguas, até que eu aprendi a ler 1 Coríntios 12, do 28 em diante, e vi que não é assim. Paulo ensinando sobre os dons espirituais, coisas que mais à frente nós falaremos no estudo. Mas aí me ensinaram a falar assim, ó, fica dando glória, que tu vai falar em língua. Quem já viveu isso? Ó, você que é do Rio, não vai me enganar não, ó. Júlio levantou a mão lá atrás. Da onde que tiraram esse negócio? Da onde? Qual é a base? Quando Deus falou isso? Quando o Espírito revelou isso? São métodos humanos. Querer fazer fogo estranho acontecer. Porque quando é de Deus, eu vou te dar um exemplo. Um rapaz que eu e minha esposa conhecemos, né? Hoje ele é falecido. Ele era matador. Ele não conseguia dormir se ele não matasse alguém. De verdade. Inclusive ele matou um rapaz que era meu vizinho, mas sem ter nada a ver, porque ele queria dormir e não conseguia sair, encontrou o Kiko e matou o Kiko. E esse rapaz se converteu na igreja metodista de Jardim da Massa. A igreja onde eu me converti, a igreja que nasceu na casa da família da Alessandra. E um dia ele estava andando na rua e ele disse que começou a orar a Deus. Quando ele reparou, ele estava falando em outras línguas, andando na rua. Cadu, o cara se transformou tanto que o cara tinha uma lista enorme de assassinatos nas costas e andava na rua como se não devesse nada a ninguém, crendo realmente que o Senhor o justificou, que o sacrifício do Cordeiro na cruz, da oferta do próprio Jesus Cristo na cruz, e chegando diante do Senhor como aroma suave para perdoar a mim e a você de todos os nossos pecados. Ele creu piamente nisso e sabe que ele se tornou uma oferta viva a Deus, a ponto de um dia ele está indo trabalhar, passaram com o carro e um cheiro de tiro, e ele veio a óbito. Horas depois, você ia lá vendo o corpo dele, ele estava com um sorriso no rosto. Diante de Deus, eu estou dizendo isso para vocês, com um sorriso no rosto. Alguém que morreu cheio de tiro, alguém que vivia totalmente se oferecendo a Deus, oferecendo a Deus um culto racional, um sacrifício vivo e santo, não buscando estratégias humanas, mas crendo na palavra e sendo convencido dia a dia pelo Espírito Santo de Deus. Porque a gente acha que a gente pode forçar fogo de Deus, e quando a gente quer forçar fogo de Deus pelas nossas próprias forças, vem de Deus não fogo que aprova o teu sacrifício, vem de Deus não fogo que purifica de todo pecado, mas vem de Deus o fogo que consome, porque não podemos brincar com Deus. Aí, como esperava sair alguns aleluia, né? Mas nessa parte não sai não, né? E aí a gente fica olhando essa loucura que a gente vê de evangelho hoje. E Charles Spurgeon, no século XIX, disse: olha, pastores, líderes que geram homens carnais vão ter que continuar usando métodos carnais para alimentar homens carnais. Mas aquele que é nascido do Espírito vive em obediência a Deus, em consagração ao Senhor, e eles continuam oferecendo orações de corações aquebrantados a Deus, que chega diante dele como aroma suave as narinas, e essa luz vai enchendo, esse fogo vai tomando conta do nosso ser. E aí Hernandes Dias Lopes
Salmos ele fala: olha, a gente, quando encontra o Senhor, se entrega ao Senhor, a gente recebe o Espírito, a gente é batizado com o Espírito. Mas quando a gente vai ter experiências com Deus, vai chegar uma hora que a gente vai ser dominado por esse Espírito. Esse Espírito vai ser presidente do nosso ser, e a nossa vida se torna constante, dias, horas, minutos, segundos, milésimos, passando pela cruz e se oferecendo em aroma suave ao Senhor. Mas uma vida de obediência, de uma vida que compreende que quem dá a ordem é o Senhor, que entende que Deus não precisa de ajuda. Preste atenção, Deus não precisa da gente. Ele nos dá o privilégio de sermos participantes da obra dele. Mas não é porque ele precisa, é porque ele nos ama e quer que a gente viva essa alegria de transportar a glória, o amor, a misericórdia, a graça, a bondade dele todos os dias por onde nós formos. Mas nós não entendemos isso como um privilégio. Nós achamos que isso é emocionalismo, achamos que isso é religiosidade, achamos qualquer coisa, menos o fato de entender que se eu vivo em obediência de adoração ao Senhor, a glória dele se manifesta, ele me aprova, e não tem coisa melhor do que ser aprovado pelo Senhor. Não tem. Mas interessante como a gente vive querendo ser aprovado pelos homens. A gente prefere mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Tu olhas Arão, Moisés, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, aceitando tudo que Deus havia dito, trabalhando ali. Mas quando ele vê que a glória se manifesta na frente do povo, e preste atenção, quando a glória se manifesta é para abençoar o povo. Porque diz a palavra duas vezes lá no versículo 22 e 24, se não estiver equivocado, fala que Arão abençoou o povo. A maioria de nós queremos glória de Deus para abençoar as nossas próprias vidas. Quase nunca queremos que a glória se manifeste para abençoar o outro. Não é mais o evangelho para o povo, é o evangelho para mim. E aí eles acham aquilo bacana. Aquilo entra no coração deles como vaidade e não como desejo de glorificar a Deus. E aí eles falam: então também quero fazer parte disso daí, porque eu estou vendo só meu pai e Moisés estarem bem aí, recebendo um montão de seguidor, um montão de curtida, então também quero isso. E aí vai buscar fogo estranho para oferecer a Deus. E o interessante, quando você lê toda a história, você vai ver que esse momento que esses sacerdotes, e o sumo sacerdote, que no caso era Arão, sacerdote e os seus filhos, chegavam diante de Deus, havia também sacrifícios pelo pecado do povo. Porque se o povo não tivesse comunhão com Deus, também a dificuldade da manifestação da aprovação de Deus seria uma realidade. Por isso que, inclusive, que quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo, ele oferecia sangue de touro por ele e sangue de ovelha, de cordeiro, pelo pecado do povo. O interessante é que já reparou, você olha para mim que sou seu pastor e quer que eu seja um exemplo para você, e eu devo ser primeiro porque eu amo a Deus. E Deus sabe disso. Eu devo ser, em segundo lugar, porque eu tenho uma família, que eu quero que olhe para mim e veja um Deus na minha vida. Eu quero ser, em terceiro lugar, porque Deus me confiou o chamado pastoral. Mas já reparou que quase nunca você acha que você também tem que ser esse exemplo? Que você tem que ser esse, que não só atrai o fogo de aprovação a Deus, mas que faz com que Ele seja levado adiante e ofertas sejam oferecidas ao Senhor, que incensos sejam liberados através de outras vidas para chegar ao Senhor. E aí, o povo, enquanto comunidade, acha que não precisa levar tão a sério, acha que pode pecar, acha que pode viver de qualquer
qualquer maneira e se conformar muitas das vezes só com a religiosidade, porque eu não sou pastor, o pastor tem que fazer isso. Mas o interessante é que se você ler aqui lá no Velho Testamento, quantas vezes o povo de Deus, foi disciplinado, acho que é a melhor palavra, porque estava em pecado. Quando Deus manda o povo entrar em Jericó, Ele diz: olha, não tragam nenhum despojos, quer despojos, não pega as riquezas dele, não pegam nada, deixa lá, destrói tudo. E a gente vai lembrar que o primo de Moisés, chamado Coré, ele vai e vê lá o din-din, vê muito din-din, muita riqueza, e fala: poxa, os filhos, vamos levar isso daí. E eles eram minoria em relação a Jericó, e não somente isso, minoria no sentido daqueles que iam combater, e sem contar que havia uma muralha enorme, que Deus joga no chão, a gente conhece a história. Depois eles vão lutar contra o povo de Ai, que é um povo pequenininho, miudinho, e eles vão lutar e começam a perder, começam a morrer, gente, morreu o povo hebreu. E Moisés chega e fala: Senhor, eu não estou entendendo. Lá a luta era difícil pra caramba, a gente ganhou com os pés nas costas. Agora aqui que molezinha a gente já perdeu. Eu acho lindo que a palavra, em algumas traduções, ela vai dizer assim: é porque o teu povo, interessante é quando o povo está de acordo com a vontade de Deus, Deus fala: o meu povo. Quando o povo está em pecado, ele chega para o líder e fala: o teu povo, Moisés, está em pecado. Aí Moisés manda passar, lembra dessa passagem, gente? Passar aquela revista e encontra lá os utensílios roubados. E aí vem toda aquela história, né, de aquele povo morrer, e aí o povo vai lutar contra o povo de Ai e ganha molinho. Porque a gente não entende que a gente é um corpo só, que a gente é um povo só. E esses sacerdotes, se eles não tivessem uma vida com Deus, Deus não manifestava a glória dele. Porque se vocês lembram do que eu falei de Goiás, essa aqui é a primeira glória. Depois esse fogo vai ficar queimando continuamente, e a glória de Deus passa a se manifestar lá onde está a arca, que é um lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote chegava. Mas era necessário todo o povo de Deus estar em santidade, inclusive os sacerdotes. Interessante que a gente acha que pode ter uma vida de qualquer maneira na igreja metodista de São Mateus, ou onde a gente quer que sirva a Deus, e querer chegar em alguns cultos e algumas coisas que a gente faz e querer que a glória de Deus se manifeste, se a gente não está passando pela cruz, se a gente não está tendo uma vida de acordo, de obediência à vontade de Deus, se a gente não se quebranta o coração diante de Deus, para que Ele aprove e manifeste a glória dEle. Eu vou ficar quietinho um tempinho só para ver como a gente ouviu o silêncio. Pode Jesus, me salva aí, dá uma glória a Deus, Jesus. Dá uma glória aí, Jesus. Dá uma glória a Deus. Que é difícil, né? E eu quero te dizer que Deus não mudou. Se você abrir a tua Bíblia em Hebreus 13, vai dizer que Jesus Cristo, Ele é esse Cordeiro que morre do lado de fora, também para isso pela manhã, é levado do lado de dentro. Vai dizer de 10 ao 13 de Hebreus que Jesus Cristo Ele é o Cordeiro. Vai dizer que diante do Senhor vai a glória dEle. Vai dizer tudo isso para dizer que tudo isso que era simbolismo, que era um protótipo no passado, tudo se concretizou em Cristo Jesus. E agora não é mais um tabernáculo, agora é Deus vivendo em nós. Mas as exigências, elas continuam mesmas, dizendo: sede santo, porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá a Deus. Continua sendo a exigência mesmo. Se buscarmos de todo o coração, se quebrantarmos diante dEle, se tivermos um coração sincero, Deus se manifestará. Continua mesmo.
Se tu abres a tua Bíblia, e eu vou tentar terminar isso, eu sei que a gente vai passar um pouquinho do horário, mas se tu abrir a tua Bíblia, eu gostaria que, enquanto que eu falo, se puder projetar em 2 Crônicas 26, e aí eu me lembro do 16 ao 21, 2 Crônicas 26, do 16 ao 21, se não estiver enganado, tem um rei chamado Uzias, tem um rei chamado Uzias. Esse rei, ele, depois, 2 Crônicas 26, acho que é do 16 ao 21, temos um rei chamado Uzias. Esse rei, ele foi filho de Amazias, ele reinou em Judá. Esse rei, depois de Salomão, ele reinando em Judá, onde ficavam as 2 tribos, que foram, depois da morte de Salomão, as 12 tribos, elas foram divididas em 2 partes, 10 ao norte e 2 ao sul. No sul ficou chamado Judá, e no norte ficou sendo chamado Israel. E esse rei, Uzias, reinando em Judá, ele foi assim um cara tremendo, digamos assim. Se fosse um governador ou um prefeito, a gente já está voltando nele o tempo todo, porque ele se empenhou para melhorar a agricultura, e a agricultura arrebentou na época dele. Ele fez caminhos comerciais para que Judá pudesse chegar a mais fáceis em outros povos. Ele começou a colocar em lugares como se fosse uma embaixada, vamos dizer assim, uma embaixada de Judá, para poder ministrar aqueles lugares. Ele venceu guerra contra os filisteus, ele arrebentou como rei, ele foi muito bom e o povo prosperou pra caramba. Mas chega uma hora que isso entra no coração dele, e aí ele vai oferecer sacrifício, incenso ao Senhor, e os sacerdotes vão atrás dele falando: Uzias, não faça isso, você não pode fazer isso, só quem pode fazer isso é o sacerdote. Mas aquilo já estava no coração dele, ele não dá ouvidos, e quando ele entra no lugar santo para oferecer o sacrifício, ele é consumido por lepra, ele fica leproso. É o mesmo Deus dizendo: é melhor obedecer do que sacrificar. É o mesmo Deus dizendo: não deixe a vaidade entrar no coração. Quem é o Deus sou eu, toda a glória pertence a mim, diz o Senhor. É o Deus que continua dizendo: eu sou santo, espero de ti obediência e uma vida de santidade. É o mesmo Deus dizendo: ande nos meus caminhos. Nós cantamos aqui: não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, guarde a minha palavra na tábua do teu coração, viva no temor e no tremor diante de Deus, e que eu te garanto que tu vai vivenciar a glória de Deus, a presença de Deus, o consolo de Deus, a paz de Deus, a misericórdia de Deus, a vitória que está em Cristo Jesus. Viva assim, que o fogo que descer vai ser para te aprovar e não para te consumir. Precisamos entender isso. Júnior, precisamos entender isso, meu amigo. Precisamos compreender que Deus continua nos amando, mas Ele continua sendo o mesmo. Que a Bíblia diz que Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Ele não mudou. E eu não vim aqui pregar para dizer para você: viva com medo de Deus. Não, eu vim aqui para te dizer quem é Deus. Que Ele não mudou. Não precisa, ou melhor, não faça de artifícios humanos para poder fazer com que o fogo de Deus aconteça, porque eu te garanto que se algum fogo aparecer, não vai ser de Deus, ou se for de Deus, vai ser para consumir. Ou nessa caminhada, meu Deus, como já vi coisa louca, pessoas pegando bandeira de Israel e botando a filha no culto, na bandeira de Israel, para simbolizar que as bênçãos de Israel seriam sobre ela, trazendo óleo que foi lá em Israel, irmã, para dizer que o óleo é diferente,
sagrado. Meu Deus, tanta doideira. Eu tenho um irmão querido, a gente há um tempo que não tem contato, e ele foi na viagem também, irmão, em Israel, e foi batizado lá no Jordão. E já tinha sido batizado, já era cristão, crente em Cristo Jesus. E estava todo feliz por isso. Aí a minha língua coçou, vontade de falar, porque o primeiro batismo não valeu. Não é mais em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora é em nome do Rio Jordão. Como é? A gente vai inventando doideiras, estratégias humanas, forças tão somente humanas, para querer que aconteça fogo de Deus. Que Deus nos livre de sermos consumidos. Eu termino falando o que eu falo em casa, conversando com amigos mais próximos. Amados, é inegável. Eu ontem orava isso a Deus, hoje orei aqui também. Falei, Deus, a Bíblia fala que a gente vai ver o fruto do nosso trabalho. E eu falava para Deus, eu quero ver essa igreja diferente em cada um de nós, e diferente também de pessoas chegando aqui, se convertendo, pessoas sendo atraídas com a nossa vida lá fora para conhecer a Cristo e congregar conosco. Como eu desejo isso, Deus sabe. Mas muito mais do que isso, se eu tiver cunha e terminar no meu dia pastoreando só minha família, mas sendo fiel à palavra de Deus, eu vou ter a convicção de que eu fiz aquilo que Deus me confiou para fazer, que eu fui aquilo que Deus me confiou para ser, porque eu não quero fogo estranho sendo oferecido da minha família para Deus, porque eu quero de um Deus um fogo que aprove a minha casa. Eu desejo que isso seja essa seja a sua vontade. Manassés, com todo carinho, faça com que cada vez seus filhos amem a Deus por quem Ele é, que tenham alegria em ser de Cristo e Cristo ser dele, em buscar que venha fogo dos céus que abrace a tua casa, a casa do Cadu, a casa do Júnior, toda a nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Amém? Podemos cantar, querido, de novo? Eu sei que o horário está avançado, mas tenha misericórdia de mim. Agora a gente vai cantar aquele hino que o William cantou antes, que fala sobre o fogo vai queimar continuamente no altar, que tem a ver um pouco com o que a gente está falando aqui, está pregando aqui. Hã? Aí faz o violão, quem sabe faz ao vivo. Vem tocar, Beto. Vamos ficar de pé, amados. Espírito de Deus, vem hoje nos cuidar, queimar toda a impureza que houver em nós, com brasas vivas do altar. Vai retirar as cinzas do pecado e para fora vai e a jogar
sermos dominados pela vaidade. Livra-nos de querermos buscar artifícios humanos, carnais, para produzir qualquer tipo de fogo, qualquer tipo de glória. Mas em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a termos a fé de nos contemplarmos em obedecer a Tua palavra, em vivermos segundo os Seus propósitos, de vivermos como um salmista, guardando a palavra do coração para não pecarmos contra Ti, de dizendo como Paulo, seja todo o tempo o Senhor quem tenha razão e nós sejamos os errados. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ensina-nos a sermos verdadeiros adoradores, a vivermos para a glória do nome. Pai, mas ao mesmo tempo, aceita o nosso culto racional, aceita o nosso sacrifício vivo e manifeste o fogo do Espírito que aprova, que vivifica, que purifica, que renova, que restaura, que capacita com poder e com unção. Em nome de Jesus, faça isso acontecer sobre nossas vidas. Faça-nos, Senhor, vivermos uma vida de santidade. Pai, que venhamos encher o céu com um bom perfume, que é a nossa própria vida, como está escrito em 2 Coríntios, que nós somos o bom perfume do Senhor nessa terra. Que exale através de nós o seu bom perfume e que seja agradável a você. Eu peço, Pai, que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar aqui Manassés e a Carina para me ajudarem na ceia. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Foi palavra do Senhor?